Meus irmãos, bom dia a todos. Graça e paz. Eu acho que eu já falei com todo mundo que já está aqui dentro. Vamos ficar de pé, meus irmãos, nós vamos orar. Hoje é final da quinzena, então temos irmãos que estão viajando de férias com as suas famílias. E a gente entende que esse é um tempo de Deus com as famílias, né? Por isso a gente fica bem desfalcado. Mas Deus tem uma palavra para cada um de nós nas salas, aqui no templo, e nós nunca podemos desperdiçar esse tempo que tiramos para estar com o Senhor. Salmo 33 diz assim, no versículo 1 a 3: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e fazei isso com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Vou repetir o versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Nós te agradecemos, Senhor, pela manhã desse dia, que o Senhor nos dá mais uma oportunidade para existirmos para o louvor da Tua glória. Agora, quando estamos aqui preparados para receber a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor a envie para que possamos continuar crescendo em espírito, em verdade, e pela Tua palavra, cada um de nós sermos santificados. Continua purificando-nos, adequando-nos para o trabalho que o Senhor tem com cada um de nós, de maneira tal que a Igreja Batista Renovada em Itaparica possa trazer glória ao Teu santo nome e que o Teu reino, através desse ministério, seja conhecido. Eu oro também, Senhor Deus, por cada professor na escola bíblica nesta manhã e por cada aluno, e pedimos que o Senhor interfira em nossa maneira de pensar, interfira também em nossos sentimentos, Senhor. Por isso damos total liberdade ao Teu Espírito, para que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que o nosso caráter, que a nossa vontade seja moldada pela palavra do Senhor, e que o nosso existir possa trazer prazer ao nosso Senhor. Assim nós oramos alegres no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos nos dividir em sala de aula, cada aluno na sua sala com o seu professor. Os nossos alunos venham mais para frente, sem perda de tempo. Quero passar a palavra já à nossa irmã. O pastor Rodolfo está com os jovens aqui, então os jovens ficam lá com ele, lá e o irmão Josué. Eu preciso falar com os irmãos o seguinte: desde o domingo passado eu estou com uma crise de asma daquelas que há um bom tempo eu não tenho. Então quando chega a tarde eu tuço demais, e eu quero agradecer os irmãos que oraram por mim, mas essa semana foi muito tenso. É tanto que eu pedi para que fosse substituído na quinta-feira. Hoje de manhã eu pedi a irmã Cláudia para ministrar para mim, porque eu ia ministrar essa aula. Então eu conto com a compreensão também com as orações dos irmãos. Nós vamos orar mais uma vez, queria que você fechasse os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, fala conosco agora através da Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito remova da nossa mente todo bloqueio, toda dificuldade na compreensão. Recebemos a Tua palavra na unção do Teu Espírito, no nome de Jesus. Bom dia, igreja. A paz, a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa lição é a lição 10. A lição 10, ela tem uma
que diz assim: desenvolvendo uma consciência de santidade. Eu coloquei uma imagem, pastor. A imagem está lá, pastor? Tem alguém no som, Felipe? Coloca para mim a imagem, por gentileza. Então, essa lição, ela diz assim: desenvolvendo uma consciência de santidade. Quantos hoje pela manhã já pecou? Quem tem coragem de levantar a mão e falar? Olha, gente, eu trouxe meu copo aqui porque eu não consigo compartilhar. Eu não consigo beber água de escola. Aí eu trouxe esse copo aqui porque eu jogo fora, entendeu? Não gera problema. Mas só água que eu bebo nesse copo, tá, gente? Não bebo café nesse copo. Bom, eu fiz essa imagem que eu coloquei ali, que diz assim, né? Faça o jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. Não adianta nada não comer da carne se você devora o seu irmão. Isso é uma consciência bem pesada, né? E a nossa leitura, ela fala o seguinte: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. E aqui, vocês que têm a revistinha, tem todos os dias para você ler a parte da Bíblia, né? Eu anotei tudinho aqui, eu li tudinho, ó. João 17, Romanos. Por que eu fiz isso? Para mostrar que se nós lermos, se nós seguirmos o que está aqui na revistinha, nós teremos alimento para a semana toda. E eu me pergunto, toda e qualquer escritura que o homem escreve, ele vem de uma consciência terceirizada. Os livros de autoajuda, as gramáticas, alguém escreveu, né? E às vezes a gente deixa a Bíblia de lado para ler livros de autoajuda. Não que isso seja um problema, não é um problema, mas se não tiver a Bíblia como base, aquela leitura vai se tornar uma apostasia, vai se tornar apenas um amuleto. E a Bíblia ela não é amuleto, porque ninguém fica 24 horas carregando a Bíblia, né? Ah, mas eu tenho a Bíblia no celular. Ninguém abre a Bíblia 24 horas. Tem até uns memes que dizem assim: ah, se a Bíblia fosse o celular, toda hora a gente olharia para ela, né? Mas não, a Bíblia não é um celular, e é por isso que a gente não olha. Porque a Bíblia é um livro de confronto para as nossas vidas. E ser cristão não é fácil, eu sempre digo isso, não é fácil ser cristão. Eu não costumo ler tudo que está escrito aqui, porque fica muito enfadado. Mas eu gostaria que quem tiver a revista, Cássia, você cadê a Cássia? A Cássia não vai não, né? Pastor Rita está aí? Alex, você lê o primeiro tópico todo, por favor. Preste atenção no Alex, hein, gente? Pode levantar, Alex. Lê bem forte. Está sem microfone? O tópico 1, perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento, no hebraico, Kodesh. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade, posto à parte. Pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica Kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Nesse sentido, a palavra Kodesh aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento, como santidade, coisa santa,
santuário. Outro sim, o adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, traz a ideia de um dia, uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Continua. No Novo Testamento, o verbo grego hagios quer dizer santificar, traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido do crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua vida diária ele tem compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Obrigada, irmão. Vocês prestaram atenção de como que a palavra santificar, purificar, ela está sempre enfatizada na Bíblia. E assim, é uma atenção, um alerta quando o Senhor fala seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O maior pecado da Bíblia, muitos pensam que é o adultério. O adultério, ele é uma parte humana do homem. Mas o maior pecado da Bíblia é quando, através de um culto de Caim e Abel, quando Caim teve inveja do culto de Abel. Todos eles poderiam fazer o mesmo culto ao Senhor, mas quando Abel significa abelha, porque pela física é impossível que a abelha voe. Você sabia disso? Porque a abelha ela tem um corpo totalmente disformal, não é proporcional de acordo com as suas asas. Só que a abelha não sabe disso. A abelha não sabe que ela não pode voar, só que ela voa. Então Abel ele não tinha a maldade de Caim, então ele prestava culto ao Senhor sem interesse, sem maldade. Ele só queria cultuar o Senhor com a melhor forma, porque todos eles trabalhavam. Só que quando Caim viu a dedicação de Abel, tudo que Abel fazia para Deus era o primeiro, não é só dinheiro. E a mente de Abel era santificada ao Senhor. Não tinha nenhum tipo de interesse. Deus, eu vou te dar essa porção, mas o Senhor tem que me dar outra porção maior. Não, ele fazia porque ele era um adorador. Ele fazia porque ele tinha na sua consciência o saber adorar ao Senhor. Ninguém aqui sabe adorar ao Senhor, mas quando você se coloca na posição de santificar tudo que você tem ao Senhor, você está adorando ao Senhor. A consciência da santificação, uma consciência santa, faz com que nos tornemos, para quem tem a maldade, pessoas, como eu sempre ouço, ingênuas. Uma pessoa que não tem maldade dentro das igrejas, uma pessoa que não tem maldade no seu trabalho, e ela está sempre trabalhando da melhor forma, para os outros ela é uma pessoa inocente, olha lá, faz as coisas, é muito ingênuo, suporta as coisas. Não, você não é uma pessoa ingênua. Você tem uma mente santificada que está fazendo o seu trabalho e não se importa com o que o outro vai dizer. Abel fazia isso. A consciência de Abel não estava preocupada com os aplausos de terceiros. Só que Caim via tudo isso em Abel e sentiu-se inveja. Hoje, não só dentro dos templos, das igrejas, mas lá fora é o que nós vemos, principalmente lá fora. Se você trabalha no local e as pessoas veem que você está fazendo trabalho por excelência,
elas vão te criticar. Porque em vez de elas fazerem o trabalho delas, elas estão te julgando. E sabe quem que perde com isso? Ela. Porque a inveja só afeta quem sente. Aprendam isso. A inveja, o ódio, só afeta quem sente, quem cativa esse sentimento dentro de si. Então, uma consciência santificada, ela realmente é aquela pessoa que não se importa com opiniões de terceiros. Se você está na igreja, só tem departamento infantil, só tem você lá, faça o melhor. Se você está na igreja, departamento juniores, só tem você lá, faça o melhor. Não se importe com a visão do pastor. E vou dizer uma coisa para vocês: o pastor está vendo. Mais do que o pastor está vendo, Deus está vendo também. Não, mais uma vez eu vou repetir: não é fácil sermos cristãos. É muito fácil ser crente, porque crer em alguma coisa, todos nós somos passíveis de crer. Até o ateu crê, porque o ateu precisa do oxigênio que ele não vê para respirar. Então ele crê no oxigênio. E o oxigênio é algo que está invisível, mas é necessário para todos nós. Todos os seres viventes precisam do oxigênio. Ele é um fenômeno imprescindível para nossas vidas e para tudo que há nesse mundo. Eu até escrevi aqui: tem muita gente que elas gostam muito de estar no espiritual, e isso não é errado, mas a sobriedade faz com que você tenha pensamentos justos e retos. Uma pessoa sóbria, a gente olha para o mundo, hoje todo mundo quer se acalentar em um copo de cerveja, de vinho, de bebidas alcoólicas, e ele perde a sobriedade. Quando a gente se deleita na palavra do Senhor, é incrível. Quanto mais você lê, mais você fica sóbrio. É por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia, porque ela te deixa tão sóbrio que tudo que você começa a olhar, meu Deus, será que está certo? Tem alguma coisa errada comigo? Então a sobriedade cristã é em você ler a Bíblia e ela te dá um esclarecimento. O esclarecimento é se tornar claro ao que você tem dúvidas. A palavra do Senhor faz com que nós não sejamos apenas leitores, mas praticantes dela. E praticar a Bíblia não é fácil. E não tem ninguém nesse mundo que pratique a Bíblia. Não houve, não haverá. Quando o Senhor fala de Enoque, ele fala assim: Enoque andava com Deus. Quem foi construir a arca? E da onde veio Enoque? Da onde veio Enoque? Descendência de quem? Da linhagem de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, ele tinha tempo para se preocupar com as pessoas que estavam louco, você é maluco, está fazendo por que isso? E ele construindo a arca. Então, se está envolvido com as coisas de Deus, ele está ocupado com as coisas de Deus. É ter a consciência de que você está fazendo é pela vontade de Deus. E não importa se tem milhões te julgando, te condenando, faça, porque a consciência de Deus te trará vida. Quando Noé construiu uma arca e Deus selou por fora, entendam isso, não foi por dentro, foi por fora, ninguém mais entrou. Quando você tem a consciência de Deus na sua vida, o que está dentro de você, o que é de Deus, nada que está de fora entra em você, porque Ele te sela. É assim que Deus faz. A arca estava cheia de animais, imagine o cheiro que estava ali dentro, mas se saísse da arca era morte. É assim que Deus quer a gente. A igreja pode estar pegando fogo, porque são pessoas que estão nela. Por mais que esteja meio complicado,
pecado para você, se esteja fraco, não sai da arca. É aqui dentro que você vai ser curado, ministrado, restaurado, vivificado e ter uma consciência santa. Amém? Amém. Vamos para o tópico 2. Pastora Rita, por gentileza, leia todo o tópico 2. Realidade da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente, de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios: santificação inicial, posicional, santificação progressiva e glorificação. 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo no novo homem até alcançar a perfeita imagem de Cristo. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será como Deus é e receberá um corpo ressurreto, tal qual o nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição. O alvo da santificação, tópico 3. Segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Obrigada, pastora Rita. Bom, santidade, ela é nata. O que é isso? Existem 2 formas de falar, nata e nata. A gente fala assim, nossa, aquela pessoa é um baterista nato, que adquire o dom. E tem aquele que é inato. Nossa, você nasceu para ser professor. É inato, nasceu com aquilo. Só que a santificação, a santidade, ela é um atributo. E atributo quer dizer o quê? Particularidades, qualidades e características. E, portanto, a santificação, ela é nata, ela é adquirida. Ninguém nasce santo, ninguém nasce flutuando. Já pensou as crianças nasceram no ventre da mãe já flutuando? E nossa, deve ser um exorcismo, né? Na verdade, está faltando um pouco para isso acontecer, que as crianças já nascem olhando para todo mundo. É incrível isso. Mas isso não vai acontecer, tá, gente? A não ser que seja um filho de alguma coisa que está nascendo ali, algo sério, né? Mas a santificação, ela é qualidade, ela é um atributo, ela é algo dado. Mas será que Deus dá assim? Não, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a santificação, a gente tem que buscar a santidade. E a santificação, gente, não é você ficar o tempo todo fazendo jejum, oração. Não é. Eu, particularmente, todos os dias, meu esposo fala assim, Senhor, nos livra dos nossos inimigos. Aí eu falo assim, nos livra de nós mesmos. O nosso maior adversário somos nós. Porque é muito fácil a gente se colocar assim na brecha, né? Oh Deus, eu sou aqui a última cocada não sei o que o pessoal fala aí, né? Coca-Cola no deserto. Primeiro, se tiver Coca-Cola no deserto, ela é inútil.
Porque no deserto ninguém pensa em coca, pensa em água, né? Porque a Coca-Cola vai desidratar todo mundo do mesmo jeito. Agora, a pessoa que pensa em água, ela está com uma sobriedade, ela está com uma mente santificada, que é a água que vai matar a sede dela. Então, se você não é a última bolacha do pacote, primeiro que eu não gosto de última bolacha do pacote, eu não gosto. E nem de beber todo refrigerante. Ontem Isaac me chamou a atenção porque eu deixei quase só de refrigerante. Ele, mãe, a senhora está gastando dinheiro. A senhora deixou refrigerante no copo. Não é, isso já é meu. Eu não bebo toda a bebida. Deixo lá, isso é meu. E assim, ninguém aqui, particularmente, não gosta de comer resto, né? Então a gente tem que se alimentar daquilo que nos nutre. Se sobrou é porque você está satisfeito. É assim que Deus quer a gente quando lê a sua palavra. Você lê a palavra, está cheio, está satisfeito, aí você para um pouquinho, já tem para o dia. Opa, já tem para o dia, já tem uma alimentação nova para o dia. Aí no outro dia retorna a ler novamente. A gente começa a ter um andar, uma santificação de forma bastante corriqueira. Você vai começar a ver a normalidade de mudanças de fala, de mudanças de hábito. Você mesmo vai começar a se amar, porque as nossas atitudes falarão melhores por nós. É incrível. Às vezes você tem tudo para fazer o que não é de agrado perante o Senhor, mas parece que Deus te mostra que você tem essa capacitação. E uma dessas capacitações é dar a mão ao outro. É impressionante. Quando você ajuda o outro, você se sente muito útil. O maior amor está lá na Bíblia. É pelos órfãos, viúvas e necessitados. Quando você ama de verdade, você não pensa se vai faltar na sua casa. Você quer dividir. A igreja primitiva vivia isso, porque estava todo mundo sendo perseguido. E vai chegar um tempo que essa igreja do século XXI será perseguida. E eu quero ver como, na verdade eu não quero ver, eu quero ser arrebatada. Eu gostaria de ter o poder de vir e ver a tribulação. É coisa louca minha mesmo. Mas eu queria ver como é que os crentes iriam se importar, se cada um ia cavar um buraco que todo mundo ia se esconder lá dentro, ou se é só as famílias. Você não entra não, eu não te conheço. Está acontecendo isso nas igrejas. Só prega quem tem nome, só canta quem é bem conhecido, quem canta bem. Não se fala mais de adoração. A maioria das igrejas, infelizmente, não estão preocupadas com o louvor e a adoração. Estão preocupadas com o marketing que ela vai receber. E isso não agrada ao Senhor. Porque uma igreja viva é uma igreja que segue ao Deus vivo. Uma igreja viva, ainda que com poucos membros, é uma igreja que quando as pessoas entram nela, sente Deus nela. Ver Deus nela. Ver Deus nas atitudes dos irmãos. Na portaria já começa a sentir Deus. Essa é uma igreja viva. E atributos, como eu já tinha lido, a santidade ela é um atributo de Deus. O ser humano precisa buscar na palavra e ele tem que se assemelhar ao modo de ser como o Senhor. Preste atenção, se assemelhar. Nunca seremos iguais a Deus. Satanás falou: eu serei semelhante ao Altíssimo. Nem isso ele conseguiu ser. Mas para nós, mortais, ao qual ele foi do madeiro, entregou a sua vida, ele fala: se assemelha a mim. E eu falando com os meus filhos em casa, sempre falo: sejam humildes e mansos de coração. Uma pessoa que não é humilde, ela não consegue aprender, ela não consegue se assentar para aprender. Porque a humildade nos ensina a aprender a ouvir o outro. Na minha casa, todos nós conversamos e gera uma discussão generalizada. Aí eu falo:
Se todos nós falarmos ao mesmo tempo, ninguém vai se ouvir. E a humildade, a mansidão tem esse milagre, esse papel de fazer com que a gente ouça. Não importa quem esteja aqui em cima, uma criança pregando, ouça. Porque o reino é delas. E ontem eu fui para o evento das crianças, observando, e eu vi que o reino é delas. Pode ser a família representada que esteja ali, o reino é delas. Eu tenho certeza que aquelas crianças que foram ministradas serão um celeiro de bênção para os seus lares. Porque o principal ministério de uma igreja é o ministério infantil. Eles são o futuro. E nós, pessoas mais velhas, temos que entender que criança é criança, com orientação, com amor, dedicação, elas vão aprender a ser cristãos. Porque cristão não é simplesmente ir a uma igreja. Ser cristão já está dizendo, é ser a igreja. E eu vou falar para vocês aqui alguns atributos de Deus e alguns dos nossos atributos. Os atributos de Deus: onipotência, poder único, onisciência, saber supremo, onipresença, estar presente em todos os lugares, eternidade, eterno, bondade, bondade eterna, justiça, justo, misericordioso, santo e amoroso. São os atributos de Deus para nós. Ele é tudo isso e o suficiente. Coisas que ninguém consegue ser. Quando nós falamos das misericórdias do Senhor, quer dizer o quê? Que todas as manhãs a gente consegue acordar. O homem pode ter a sua conta bancária lotada de grana. Se Deus falar assim, hoje você não acorda, ele não vai acordar. E é por isso que eu amo esse Deus, porque na mão dele, nas mãos dele, está todo o poder de decisão sobre as nossas vidas. O meu filho Israel, esses dias, quando eu falo assim, se Deus quiser, ele falou, mãe, se Deus quiser nada, Deus quer. A gente está vivo, então ele quer. Nós temos que ser assim. Se nós estamos vivos, se acordamos todas as manhãs, é porque ele quer. E pense na misericórdia do Senhor, que ele atribui para a gente um pouquinho das suas magnitudes. Só coisa legal que ele dá para a gente, consciência, a salvação, livre arbítrio, sociabilidade, liberdade, criatividade e inteligência. Se você olhar para cada predicado que o Senhor nos dá, é um peso muito grande. Porque ter consciência do erro é a maior condenação que a gente tem. Não precisa a gente ir. Eu falo o seguinte, quando uma pessoa ela já age de um ato pecaminoso, a consciência já não está mais nela. Por isso que é necessário a gente ter esses atributos. O medo, ele nos impede de fazer as coisas erradas, mas o medo também paralisa. E tudo que a gente tem, qualquer sentimento, Deus nos colocou para um propósito. Não pensem que tudo que a gente sente é algo que não seja de Deus. É só que temos que controlar o que está dentro de nós, para que possamos entender o propósito do Senhor em nossas vidas. Mais uma vez eu vou repetir, não é fácil ser cristão, fácil é ser crente. Agora eu vou pedir para a irmã Claudineia ler o tópico 3. O julgamento do Deus Santo. O Deus Santo. A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, como o nome Santo. Os serafins declaram a sua santidade, e em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, ele é o nosso parâmetro
para uma vida de santidade, conforme registra o texto bíblico. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a sermos santos em nossa jornada. Santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a Igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Empenhemo-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade. 3. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro, e que por isso jamais deixará o ser humano impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Obrigada. Eu falo assim, né? Tem gente que quer ser sempre um bebê, não ter responsabilidade, não ser cobrado, sempre está fazendo as coisas erradas. A gente está ali, meu filho não faz isso, meu filho não faz isso, porque é o único ser que não tem responsabilidade e que não tem nenhum tipo de condenação é um bebê. Só que o bebê cresce e nós temos que crescer. E é muito sério quando o Senhor fala da justiça dele, porque ter uma consciência de santidade é escolher lutar contra nós mesmos diariamente. Nós não vou falar uma coisa tão agressiva assim, mas nós somos hipócritas. Mas não somos. Aqui a gente veste uma roupinha legalzinha. Se eu pudesse vir com meu pijama, eu viria. Quem aqui não gosta de ficar à vontade em casa? Mas a gente tem que se vestir para termos decência aonde nós iremos. Ninguém vai numa igreja a não ser que quem não tenha consciência de santificação. De qualquer jeito. Aí vocês acham que pelo nosso modo de vida o Senhor não irá nos cobrar? Se Deus perdoa um pecador, show de bola, mas Ele não deixa o pecador do mesmo que ele entrou na igreja. É notória a transformação, é notória, precisa ser notória. A forma como vamos envelhecendo, os nossos órgãos vão enfraquecendo. Diferente de uma pessoa que já nasce com problema de saúde, já nasce no pulmão, no cérebro, etc e tal. Mas a partir da fecundação nós já envelhecemos, porque é necessária a maturidade dos órgãos para que possamos nascer. Eu falo com propriedade de filhos prematuros, e o Isaac, ele nasceu com os pulmões ainda não formados, não estava apto para respirar de forma natural, precisou ficar no UTI, etc e tal. Só que quando alcançamos essa maturidade, é necessária a mudança de comportamento. Existem pessoas que tudo é 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. É o crente 6 horas. É o crente ermitão.
Tem o crente 6 horas e tem o crente ermitão. Gente, eu não vi nada disso, tá, gente? Eu só estou comparando a verdade. O 6 horas é aquele que as pessoas sempre pedem para alguém orar por ele, né? 6 horas por mim, que eu estou assim e tal. E o ermitão é aquele que pega todas as bagagens da igreja e bota nas costas e vai lá. Às vezes nem cabe mais nele, mas ele está lá morrendo e ele não passa aquela carga para outra pessoa. Vai passar prova. Psicologicamente, nós não temos o poder de suportar tantos fardos. A gente enlouquece. Porque se a gente não consegue dar conta de nós mesmos, nós não teremos a habilidade de dar conta do próximo. Por isso que tem que falar assim, vamos dividir os fardos da igreja, né? Cada um pega um pouquinho, o pastor faz oração aqui. Vem, se você puder, faz oração, vem aqui orar, vai ficando oração da semana. E isso é bom. Aos olhos de Deus, isso é bom. Nada mais que isso. Tem gente que fala assim, ai, Deus grandioso, poderoso, majestoso, o incêndio importante. Começa uma oração assim, cara, eu falo, nossa, Deus fica cansado, acho que tanto ouvir mentiras. Porque ninguém fica em casa, Deus poderoso, majestoso, grandioso, santo, grande, cansa. Porque na igreja a gente tem muitos. Eu falo que se as redes de televisão viessem com os cantores, nossa, vai encontrar bastante nas igrejas. E eu falo isso para a gente mesmo mudar, porque se a gente quer ser crente, quer ser santo, a gente tem que mudar nossas posturas. Temos que mudar as nossas posturas. Ser sincero, isso quer dizer sincera, é muito bom, gente. De vez em quando aqui a gente tampa umas manchinhas no rosto e tal, né, para ficar mais agradável para nós, não para o outro. Não se possa o que o outro vai falar de você. Mas é muito bom você andar de cara limpa. É muito bom. Quando o pecado não está diante de Deus, ministrado, ele está oculto e o Senhor não tem como te abençoar. Pecado oculto não gera misericórdia do Senhor, não gera. Agora, quando você confessa o pecado, parece que saiu o peso de você. Ninguém te condena. Romanos fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém te condena quando você confessa, porque você confessou. E as consequências você vai ter que lidar com elas. Mas o peso do pecado caiu de você. E essa é a justiça de Deus que vai aclamar a todos aqueles que... Gente, não é quem tem muita grana, não é quem tem muitos atributos, é quem confessa pecado que alcança a misericórdia do Senhor. Escola dominical deveria ser o principal culto de uma igreja. Porque é aqui que as pessoas aprendem o que é ser cristão, o que é aprender a tocar ao Senhor, o que é adoração, o que é servir a Cristo de todo o nosso entendimento. É entendimento, é consciência. Todos os dias a gente tem a responsabilidade de ministrar nas nossas famílias o que Deus é, o que o reino dos céus representa para nossas vidas. O julgamento de Deus para o homem é a tristeza de ver a sua criação na perdição eterna, com Satanás e os seus demônios. Esses dias eu fui convidado para uma festa junina. Eu sempre sou chamado para essas coisas, gente. Aí eu falo assim, é o diabo. Não é o diabo, não. Porque a gente gosta de uma bagunça, né? O ser humano gosta de distrair a cabeça, gosta. Não é problema. Mas o que está lá que vai te levar a lá? O que tem lá que vai te atrair? É aí que você vê. Eu vou por causa de fulano, de ciclano, beltrano. Então, não é para você ir. Você tem que ir aonde Deus está. Se nutre a sua vida, se traz boas coisas, se traz bons exemplos, se vai te edificar, vá. Agora, se vai dar vazão à sua carne, não vá. É simples. Quer ver como você desiste? Gente, cachaça, pessoas enchendo o saco,
querendo conversar comigo, eu não estou querendo conversar, tudo isso me desanima, eu não vou. Porque falei a verdade. Falar com os outros cansa, não cansa, gente? A não ser que sejam pessoas fofoqueiras, né? Que adoram falar da vida dos outros. Eu trabalho no comércio, por enquanto, né? Aí entra aqueles clientes lá e começa a conversar. Aí, meu Deus. Eu sério, fico assim, aí eu paro no balcão e fico assim. Aí a pessoa conta a vida dela e eu, é isso mesmo. É. Aí quando ela começa a falar, mas é assim mesmo. É a vida. Não, mas concordo. Porque se você não concordar, a pessoa não vai embora. Estratégia, gente, concordem, por favor. Concordem. Aí eu falo para Deus, Senhor, como eu estou sendo mentirosa. Me ajuda, Deus. É sério, gente, olha, é triste. É muito triste, a minha situação é muito triste. Poxa, meu marido de manhã cedo, mãe, eu saio daqui, cara, para. São 20 anos. Eu sei que você me ama. Só que eu também entendo a necessidade dele falar para mim que ele me ama. Mas eu também o amo. Só que eu não sei me manifestar como ele quer. Não sei. Vou fazer o que, gente? Eu não sou assim. Eu juro, ele sabe disso. Ele pega meu braço, eu fico lá com ele, conto 10. Ele sabe não, mas eu conto 10 segundos para empurrar ele. Agora ele sabe. Olha aí, irmã, meu Deus, ele. Depois de 45 anos piora, vai. Ô, meu Deus. E aí tem que eles querem filmar ele. Eu vou ter que comprar um urso para ele abraçar. Mas assim, a verdade das nossas vidas, ela tem que trazer algo cômico, né? A gente não pode ser na igreja que a gente não é em casa. Eu sou desse jeito na minha casa. Eu sou até pior. Porque no nosso ambiente, a gente esquecer a gente, né? A gente tem que ser assim na igreja, com o Senhor. Eu falo, poxa, Senhor, olha, minha mente está. Olha, Senhor, vi uma mulher ali, olha, muito bonita. Mas tira ela da minha mente, é prova, Deus, é prova. Tira. Oh, Deus, olha, recebi a proposta de ganhar milhões. Ai, Deus, olha, eu estou pobre, olha a minha conta bancária, Senhor. Eu estou liso. Mas eu não quero, não, Senhor, não quero ir para o inferno, não. É assim que a gente tem que falar com Deus. Porque Deus sabe, Ele nos entende. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe tudo, gente. O diabo que mente de falar, olha lá, você fez isso, você fez aquilo. Não liga para o diabo. Não liga. Confessa. Senhor, me dá uma consciência santa, Deus. Por favor, me ensina a te servir, me ensina a te amar. Me ensina a perdoar meu irmão, me ensina a perdoar minha mãe, me ensina a perdoar meu pai, me ensina, porque eu não sei. E eu falo isso, Senhor, eu não sei. São 20 anos que eu não consigo retribuir a meu marido, uma mulher que ele desenhou para ele. Eu não sou essa mulher, Senhor. Eu não sou. E aí eu vejo que Deus trabalha na vida dele, porque ele está comigo há 20 anos, né, galera? Então Deus já desenhou a minha vida para ele. E é essa coisa que ele tem. Mas eu creio que eu tenho bastante predicados bons. Porque a gente tem que ser modesto, né, galera? A gente tem que ser modesto. Seja modesto. Fale, eu sou muito legal, eu sou muito bom. Fale isso, sabe por quê? Palavras contrárias você tem de monte. Fale, eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, Deus. Eu quero ser bom. Se eu não for, faz em mim aí uma pessoa boa. Tenha misericórdia de mim, Deus. Aí às vezes você não tem uma autoestima, uma boa autoestima. Oh Deus, eu não vou colocar esse batom aqui para eu ficar pelo menos legalzinho na tua presença. Deus não está nem se importando com isso, mas fale isso para você. Senhor, eu só tenho essa sandália, Senhor. É com ela mesmo que eu vou para a igreja. Entendeu? Ou às vezes está desanimado. Deus, eu estou desanimado, mas me leva para a tua casa, me leva, Senhor. Quando você vê, você já está aqui. É a consciência de santificação.
É muito simples sermos cristãos. É simples sermos cristãos para quem já conhece, já tem o amor de Cristo. Porque quem é amado não tem medo de falar a verdade, não tem medo de confessar pecado. E Deus nos ama. O que falta nas igrejas de hoje é conscientização do amor de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. E quando você aprende que Ele te ama incondicionalmente, nada vai ser barreira para você andar com Ele. Assim como Enoque à noite foi levado. Enoque andou com Deus e foi levado para Ele. Ele e Elias. Mas o que me chamou mais a atenção foi Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o levou. Já pensou? Você está na rua ali, daqui a pouco você some. Não é impossível, Deus. É só termos uma mente consciente de que Ele é santo e Ele quer nos formar santo. Ser santo não é uma ideia, é um modo de vida. A ideia é algo que pode acontecer. Santidade não, é um modo de vida. E como diz a conclusão, que eu vou ler para vocês aqui, na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa torná-la como um padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Ninguém. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Então, que tenhamos uma semana santa de santificação, de consciência, para que possamos alcançar o favor de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Alguém tem uma pergunta? Esse daí é só a questão do casamento, tá bom? Que é para o cara desistir. Obrigado, Paulo. Meus irmãos, alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, irmãos, venham todos aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Quero lembrar os irmãos que não é uma sugestão bíblica, pelo contrário, é uma ordem do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Se nós somos o povo de Deus e queremos ir morar no céu, então a gente tem que mergulhar de cabeça nesse caminho chamado de caminho da santificação. E eu louvo a Deus pela sua vida, de você que está aqui, porque o que é vir escola bíblica dominical? Nós estamos nos submetendo à palavra de Deus. Aqui nós estamos aprendendo algo que ninguém vai nos roubar, que é o conhecimento. E o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, na oração sacerdotal, ele disse na sua oração ao Pai que ele estava nos lavando pela lavagem da palavra.
Então, o que a palavra de Deus faz conosco? Ela nos santifica. Quanto mais perto eu estiver desse livro, mais poder eu vou ter para resistir ao pecado. Quanto mais eu me afastar, mais pecador eu me torno. Como a Cláudia falou, esse livro ele tem o poder de me frear com o pecado. Me afastando dele e dos seus valores, eu fico igualzinho quem desce um morro sem freio. Quanto maior a velocidade, mais pecamos. Então, o segredo é: vamos internalizar isso aqui, o que o Senhor nos deu. A única maneira de nós vivermos uma vida de santificação é nos submetendo ao que está escrito aqui. E para eu submeter, eu tenho que conhecer. Amém? Amém. Essa semana a gente começa a semana de oração. E eu gostaria de pedir a você que pode vem orar conosco. Nós vamos estar orando por motivos muito específicos em relação à igreja, algo que Deus tem movido ao meu coração. Alguém falou assim: pastor, mas a última semana é na outra semana, só que a outra semana é quebrada. Nós já vamos entrar no mês de agosto, então essa semana ela é inteira mês de julho. Nós queremos, como combinado no começo do ano, fazer uma semana de oração a cada mês. Então você que pode, venha orar conosco amanhã, de manhã até sexta-feira, no horário das 15 horas. Abra suas mãos, por favor. Recebemos com alegria a tua palavra e pedimos perdão pelos nossos pecados e invocamos o poder do sangue sobre as nossas vidas, do sangue de Jesus. Purifica-nos, Senhor, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor continue santificando a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso mundo mental com a tua palavra. Vai retirando tudo que não te agrada, tudo que não te glorifica. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, colocamos agora a vida dos irmãos que estão aqui presentes, as suas dificuldades, as suas lutas, e em teu nome eu os abençoo para que tenha uma semana de paz, de prosperidade, de vitória sobre a carne, sobre Satanás e sobre as coisas desse mundo. Que em cada dia possamos existir para o louvor da tua glória. Entra também com providência na vida dos irmãos, nas suas dificuldades e limitações, e ajuda-nos a continuar crescendo no caminho da graça e no caminho da santificação. Pai, colocamos o culto desta noite diante do Senhor e rogamos que o Senhor envie para este lugar aquelas pessoas com as quais o Senhor tem propósito de salvação e restauração aqui, e que o nosso culto possa subir como um cheiro suave diante do Senhor. Assim oramos, te agradecendo em nome de Jesus. Antes de você sair, essa semana eu atendi uma família aqui. Essa não foi a primeira vez que aconteceu isso, mas eu fiquei muito feliz. A família veio para cá, já está frequentando, hoje eles não puderam estar aqui conosco. E a irmã falou assim: pastor, nós estávamos pedindo a Deus uma direção para uma igreja. Fomos em mais de 10 igrejas aqui na região aqui. Aí eu cansei, a irmã falou assim, eu cansei de procurar a igreja. Eu falei assim: pai, não vou procurar a igreja não. E naquela noite ela foi dormir, orou, e de madrugada o Senhor acordou com um sonho dizendo assim: procure a Igreja Batista Renovada. Ela acordou com isso na cabeça e já passou a mão no telefone e digitou no Google, e a nossa igreja apareceu para ela como sugestão. Por que isso acontece? Aí Deus falou uma coisa com ela: é uma pequena igreja, mas a minha presença está ali com ela. Então eu louvei a Deus, irmãos, porque isso é resultado da nossa vida na busca pela santificação. Não somos perfeitos, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Amém. Nos aperfeiçoando. Então venha orar conosco essa semana. Você que pode, esteja conosco em oração, porque nós somos corpo. Olha, irmãos, eu louvo a Deus. Eu não teria hoje condição de dar a aula pelo que eu passei. Eu passei a noite sentado num nebulizador. Mas eu louvo a Deus porque a Cláudia me ajudou, os pastores têm me ajudado aqui, e é isso que é o corpo do Senhor. Você que não está fazendo nada, você precisa se purificar ao Senhor.
E a gente pensa assim, fazer alguma coisa na igreja, pregar e cantar. Não, irmãos, a gente tem muita coisa aqui que pode ser feito. Eu estou muito orgulhoso do trabalho que foi feito ontem lá na casa do André e da Márcia. Parabéns para os irmãos. Que coisa linda a gente ver o Espírito do Senhor se movendo dentro da igreja e as coisas acontecendo de maneira sobrenatural. Que Deus te abençoe e você tenha um domingo na paz do Senhor. Amém? Bom dia para os irmãos.